Bom, beleza. Boa tarde, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a nosso seminário, o nosso simpósio, dando continuidade à palestra da tarde de hoje. Nós temos a honra e a satisfação de receber o Dr. Hugo Nigromazili, professor emérito da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, procurador de Justiça aposentado do Ministério Público do Estado de São Paulo, membro honorário da Associação Nacional do Ministério Público, CONAMP, nosso sempre professor, autor de várias obras sobre o Ministério Público, um membro do Ministério Público vocacionado, preocupado com o que há de melhor do Ministério Público. E também nós temos, para debater com o professor Hugo Mazili, o doutor João Gaspar Rodrigues, também um grande nome dos nossos quadros do Ministério Público, um profissional preocupado, estudioso no que diz respeito ao compromisso do Ministério Público com os seus deveres constitucionais, mestre em Direito pela Universidade de Coimbra, especialista em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, promotor de Justiça do Estado do Amazonas, presidente do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura no Amazonas, autor de vários livros publicados, dentre eles o Ministério Público e o Novo Modelo de Estado, a Segurança Pública e Comunidade Alternativas à Crise, um novo perfil, o Ministério Público Resolutivo, um novo perfil institucional, e atualmente se encontra dentre as várias obras do Dr. João Gaspar, que serão disponibilizadas também aqui ao final a lista, assim como a do professor Hugo Mazili. Atualmente está no nosso GAGE para assuntos jurídicos, ou para assuntos institucionais, né? Nosso gabinete de assuntos jurídicos para assuntos institucionais, e nós temos a honra de, então, debater nesta tarde, nesse final de tarde, o papel do Ministério Público e os desafios, o Ministério Público e os desafios do século XXI, para essa instituição que ganhou nova roupagem em 88, próximo ali à construção da sociedade da informação, e hoje, nessa pós-sociedade de informação, precisa se reanalisar e se reconstruir para os desafios que temos para frente. Professor Hugo Mazili, seja bem-vindo. O senhor tem até 1 hora para fazer a explanação do seu tema. Em seguida, nós teremos a fase dos debates, que será coordenada pelo Dr. João Gaspar durante essa tarde. Muito obrigado por ter aceitado o convite, e é uma honra para todos nós ouvi-lo nesse dia após Dia Nacional do Ministério Público. Muito obrigado. Uma boa tarde a todas e a todos. Quero principiar com uma saudação ao Dr. Alessandro Samartim de Gouveia, digníssimo chefe do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Amazonas, que me honrou com este convite. Saudação também ao Dr. João Gaspar Rodrigues, douto promotor de justiça desse Ministério Público do Amazonas, cujas obras já tenho consultado com muito proveito. Minha homenagem também aos excelentíssimos membros do Ministério Público do Amazonas, aos dignos servidores desse Ministério Público, aos acadêmicos, que são uma força nova deste país, e especialmente minha homenagem aos membros do Ministério Público do Amazonas, que se vitaliciam agora, augurando-lhes a continuidade de uma vida funcional plena e gratificante. Hoje, estou voltando ao Amazonas, onde já estive fisicamente anos atrás, a convite desse mesmo Ministério Público. Hoje volto por meio virtual, pela tela de um computador, mas com o mesmo entusiasmo, a mesma dedicação da vez anterior. Muito bem. Hoje nós vamos trocar ideias sobre o Ministério Público e os desafios do século XXI.
Eu preparei aqui uma apresentação que eu disponibilizei também para os senhores pela internet. Deixa eu ver aqui se eu consigo pô-la para os senhores também visualizarem. Está aparecendo aí a imagem? Está carregando. Está carregando? Agora está. Tá, então vamos lá. Muito bem. Este material aqui, eu já mandei para o Centro de Estudos do Amazonas. Se alguns dos senhores necessitarem, estará à disposição. Também está disponível na minha página da internet, mazili.com.br. Logo na página de abertura, em notas breves, os senhores encontrarão esse material. Muito bem. A nossa exposição abordará desde a construção do perfil constitucional do Ministério Público, como é que nós obtivemos a nossa posição na Constituição atual, e até as suas conquistas e as suas lutas mais atuais. Como o Ministério Público brasileiro alcançou o seu atual perfil constitucional? Antes de a gente falar do futuro, a gente precisa compreender como nós chegamos até aqui. Depois, vamos mostrar a participação que nestas conquistas o próprio Ministério Público Nacional teve. E vamos fazer as considerações finais sobre o momento atual que estamos vivendo em termos institucionais. Muito bem. Quando nasceu o Ministério Público? Se nós pegarmos os livros de doutrina, frequentemente os senhores vão ver referência a que o Ministério Público teria nascido na antiguidade, há referências ao Egito há mais de 4.000 anos, à Grécia ou à Roma antigas. Porque, de fato, no Egito, por exemplo, houve um funcionário, o magiari, que tinha uma ou outra função que podemos até identificar com similitude com algumas do Ministério Público de hoje, como, por exemplo, esse funcionário que era a língua e os olhos do rei, perseguia os criminosos, protegia os órfãos, as viúvas. Em Roma, na Grécia, nós também tivemos um ou outro funcionário que tinha uma ou outra atribuição semelhante a alguma atividade do Ministério Público de hoje. Mas eu não vejo nesses órgãos a origem do Ministério Público. Para que esses órgãos fossem a origem do Ministério Público, seria necessário que houvesse uma continuidade daquele funcionário até um promotor de hoje. E não há essa continuidade. Na verdade, a continuidade que existe, esta sim, veio no fim da Idade Média e no começo dos tempos modernos. Foi o momento em que os reis começaram a centralizar os poderes. Naquele tempo, os senhores feudais dividiam com o rei fazer moeda, distribuir justiça, administração. Mas foi no fim da Idade Média e começo dos tempos modernos que os reis começaram a chamar a si o poder de fazer a moeda, de impor uma lei, de distribuir justiça. E, neste momento, aquela ideia daquele rei, tipo Salomão, sentado num trono e julgando os problemas dos seus súditos, aquilo ficava impraticável com a complexidade dos tempos mais modernos. Os reis começaram a instituir tribunais para julgar em nome deles, reis. Só que logo os reis perceberam que os tribunais, embora julgassem em nome do rei, nem sempre atendiam aos interesses do rei. E para que alguém dissesse aos tribunais a vontade do rei, a posição do rei, zelasse pelos interesses da coroa, tanto os patrimoniais quanto da persecução penal, o rei começou a colocar junto aos tribunais procuradores do rei. Esses procuradores do rei, esses sim, se nós acompanharmos a evolução linear desses procuradores, nós chegamos a um Ministério Público moderno. Porque nos países em que deixou de haver monarquia e virou república, aqueles procuradores do rei viraram procuradores da república. Nos países como o nosso, em que há uma federação, os procuradores da república nos estados eram procuradores do estado, que depois desmembraram as suas funções entre a defesa do estado e a defesa da sociedade. Mas esta é a origem da nossa instituição. Agora, embora a origem da nossa instituição
possa ser encontrada nos procuradores do rei, no fim da Idade Média e começo dos tempos modernos, eu não posso dizer que havia Ministério Público naquele tempo, porque o Ministério Público é uma instituição. E para que haja uma instituição, segundo a concepção clássica de Maurice Oriou, um administrativista francês, é necessário uma organização, uma ideia a realizar e um fim social. Ora, uma instituição, o Ministério Público começou só a existir como tal, uma instituição, já no começo do século XIX na Europa. Porque antes eram órgãos que exerciam as funções de interesse do rei junto aos tribunais. Mas como uma organização, uma ideia a realizar um fim social, foram as codificações napoleônicas que começaram a organizar o Ministério Público. Isso teve, é lógico, influência em todo o mundo, mas aqui no Brasil, a evolução do nosso sistema, no começo do Brasil colônia, evidentemente, dependia do sistema português. 100 anos depois de descoberto o nosso país, praticamente, foi quando se instaurou aqui no Brasil o primeiro tribunal, Tribunal da Relação da Bahia. E exatamente nesse momento, o rei já pôs aqui no Brasil o procurador da coroa. Era a filosofia da época. E esse procurador da coroa tinha as funções de promotor de justiça. Até a proclamação da independência, nós continuamos com esse sistema. Mas, proclamada a independência, a primeira Constituição do Império já menciona um procurador da coroa e da soberania nacional, a quem incumbia a acusação no juízo dos crimes, ressalvadas as iniciativas acusatórias da Câmara dos Deputados. 8 anos depois, o Código de Processo Criminal já mencionava os requisitos para a nomeação dos promotores. Os senhores vão se surpreender, para ser promotor de justiça, segundo o Código de Processo Criminal de 1832, bastava idoneidade. Os requisitos eram os mesmos de um jurado. Não era preciso sequer ser bacharel. Mas a explicação é muito simples. Os senhores têm que entender que, naquela época, bacharel no Brasil era formado na Europa. Aqui no Brasil, foi apenas 5 anos antes que tinha sido criada as primeiras faculdades de Direito, em Olinda e em São Paulo, em 1827. Então, ainda a primeira fornada de bacharéis brasileiros estava saindo naquele momento, quando foi feito o Código de Processo Criminal de 32, e nessa ocasião ainda não era possível contar com uma grande quantidade de bacharéis, então a lei foi bem flexível ao admitir a nomeação de promotores, mesmo sem formação jurídica. Na República, sim, o Ministério Público já começou a ser tratado como instituição aqui no Brasil. Foi o governo provisório da República, já com o ministro Campos Salles, que, por meio do decreto 848 de 1890, decreto que organizava a Justiça Federal, ele dedicou alguns poucos artigos para o Ministério Público, mas já com artigos importantes. O Procurador-Geral da República já era escolhido entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Era um deles. Inclusive, isso daí é uma das razões históricas da equiparação remuneratória. O Procurador-Geral da República era escolhido entre os ministros do Supremo. A ele incumbia oficiar em todos os feitos do Supremo Tribunal, zelar pela aplicação das leis, e a sua nomeação tinha mandato, e ele não podia ser removido no curso do seu mandato. Vejam que coisa notável, que conquista isso em 1890 já era uma organização bem avançada para o Ministério Público brasileiro. A Constituição, já da abertura da República, pouco se dedicou ao Ministério Público. Praticamente ela deu 2 artigos a ele. Um dizendo que o presidente da República designará o procurador-geral e deu a ele a curiosa iniciativa da revisão criminal pro réu. Não deu nem a sua tradicional função de persecução criminal. Mas a organização já tinha sido feita 1 ano antes por meio de decreto governamental. A Constituição de 34, uma Constituição democrática, foi a primeira Constituição brasileira a tratar o Ministério Público como instituição. Deu-lhe um capítulo à parte,
estabeleceu que o Senado deveria aprovar a escolha do Procurador-Geral da República, assegurou-lhe remuneração igual à de ministro do Supremo, mantida a tradição, mas ainda era demissível ad nutum, ao contrário do que tinha ocorrido na abertura da República. Mas ela estabeleceu as primeiras garantias e impedimentos. A Carta de 37, na ditadura Vargas, já foi retrocesso. Apenas artigos esparsos sobre a livre nomeação e destituição. Muito bem. A Constituição de 46 voltou a dar ao Ministério Público título próprio, Constituição Democrática. Regras de nomeação e destituição do Procurador-Geral, ainda podendo ser destituído ad nutum. Primeiras regras de ingresso na carreira, por concurso público, e garantias de estabilidade e inamovibilidade. As Constituições de 67 e 69 mantiveram as mesmas regras, apenas mudaram a posição do Ministério Público, ora dentro do Poder Judiciário, ora dentro do Poder Executivo. Na ditadura, nós voltamos a ter a ditadura a partir de 64, o Ministério Público ganhou poderes. Não tinha independência, mas tinha mais poderes, para servir mais os interesses do Executivo. Esse quadro estava, sim, até a emenda 7 de 77. Os senhores me permitam falar um pouquinho sobre essa emenda, que ela é a razão da grande mudança que nós tivemos dali para frente. O que aconteceu em 1977? Os militares estavam descontentes com o Congresso, fecharam o Congresso e fizeram uma reforma da Constituição, outorgaram uma reforma da Constituição sem o Congresso. E o Ministério Público Nacional percebeu que a Constituição ia ser modificada, e o Ministério Público trabalhou junto ao ministro da Justiça para que ele estabelecesse, se possível, um artigo, uma simples norma, para que o Ministério Público dos Estados fosse organizado por uma lei complementar que criaria normas gerais para o Ministério Público brasileiro. E o Ministério Público Nacional, por meio da CONAMP, conseguiu esta simples regra, dizendo que o Ministério Público Nacional seria organizado por uma lei complementar. Isto foi a base do surgimento da Lei Complementar 4081. Nessa época, como é que era o Ministério Público Nacional? Até os começos do século passado, não havia garantias de acesso em carreira nem estabilidade para os membros do MP. Como eu disse, foi só em 46 que a Constituição Federal estendeu isso ao Ministério Público Brasileiro. Mas havia muitas discrepâncias. Diversos estados mantinham um sistema em que os promotores podiam advogar, em outros estados não. Na década de 1950, poucos estados tinham lista tríplice para Procurador-Geral de Justiça. A maior parte dos ministérios públicos convivia com o sistema do chefe do executivo nomear quem ele quisesse, muitas vezes fora da carreira, para chefiar a instituição. Muitos ministérios públicos sequer tinham corregedor-geral. Os senhores podem achar isso estranho, mas é verdade. Em muitos ministérios públicos, o procurador-geral, avocando-se à condição de chefe do Ministério Público, exercia as funções disciplinares. As disparidades eram gritantes. Órgãos, garantias, remuneração, muita discrepância. Foi por isso que o Ministério Público Nacional lutou pelo advento da Lei Complementar 4081, que foi a primeira lei orgânica nacional do Ministério Público. Por que essa lei foi importante? Porque foi ela que começou a permitir uma harmonização do Ministério Público Nacional, que até então era muito discrepante, como eu disse. E esta lei foi sancionada no dia 14 de dezembro. Ontem comemoramos o Dia Nacional do Ministério Público, e esse encontro do qual estamos participando faz alusão especificamente a esse aniversário do Ministério Público, que, aliás, é um dia importante, é um dia, embora a Constituição de 88 tenha dado muito mais do que a Lei 4081 nos deu, a Lei 4081 ela é muito importante como marco histórico, porque foi a partir dela que o Ministério Público Nacional começou a se uniformizar. Mérito de quem?
contribuição e emendas por meio das associações de Ministério Público e Procuradorias Gerais do Brasil inteiro. Muito bem, isto é o passado. E como é que nós chegamos ao presente? Como chegamos à situação atual da Constituição de 88? Os senhores me permitam contar algumas reminiscências de quem participou, de quem viveu aqueles tempos. A fase pré-constituinte era a seguinte, o quadro da época. Nós estávamos na década de 1980. O Ministério Nacional já tinha sua Lei 4081, um começo de harmonização, de uniformização do Ministério Nacional, um mero começo. Mas a ditadura militar estava chegando ao fim, por exaustão. A mudança do regime se avizinhava, todos percebiam isso. Havia uma mobilização da sociedade que queria mudanças. Havia uma expectativa de reconstitucionalização do país. O que o Ministério Público Nacional poderia ter feito? Poderia ter cruzado os braços e esperado. Mas não foi isso que nós fizemos. O Ministério Público se adiantou. O Ministério Público quis levar ao Constituinte as suas ideias, as suas propostas. Naquela ocasião, São Paulo presidia e secretariava a CONAMP, que era a Confederação Nacional do Ministério Público, depois transformada em Associação Nacional do Ministério Público. O Ministério Público brasileiro, todo ele estava mobilizado de norte a sul do país, todos compreendiam a gravidade do momento, as expectativas eram muito grandes. E aqui em São Paulo foi feito um congresso nacional de Ministério Público, o 6º Congresso Nacional do Ministério Público, 1985, com o objetivo de preparar teses para a Constituinte. Só se aceitava tese que versasse Ministério Público e Constituinte. Posição constitucional, garantias, impedimentos, atribuições, etc. Colhido esse material no Congresso, foi um congresso a que vieram membros de todo o país, não houve um estado da federação que não esteve presente nesse congresso. Colhido esse material, nós marcamos um encontro em Curitiba, em junho de 1986, porque a essa altura a CONAMP tinha feito uma pesquisa nacional para ver o que os promotores queriam. Nós tínhamos as teses do Congresso e nós levamos para lá uma proposta de texto para levarmos a Constituição ao Constituinte, para ver se nós trabalhávamos unidos numa proposta. Os senhores não vão acreditar. Foi dificílimo obter consenso. Porque enquanto nós falávamos em garantias, todos queriam ganhar bem, ter vitaliciedade, inamovibilidade, garantias. Mas quando se falava em impedimentos, não havia acordo nenhum. O Rio de Janeiro e outros estados queriam continuar advogando. E o Procurador-Geral da República queria ele escolher os procuradores gerais dos ramos do Ministério Público da União, sem lista tríplice, sem votação, sem nada. Então, havia muita discrepância, muita posição conflitante lá. Mas nós fomos para lá, houve uma intensa mobilização do Ministério Público Nacional, e ninguém pode dizer que saiu de lá ganhando tudo ou que perdeu tudo. Houve acordos, houve concessões, mas saímos de lá com um texto avançado, que era a Carta de Curitiba. E aí fomos para a Constituinte. Os senhores provavelmente não sabem qual foi o primeiro ato da Constituinte que gerou a Constituição de 88. Eu vou contar aos senhores qual foi o primeiro ato. O primeiro ato oficial da Constituinte de 1988 foi uma audiência pública na qual a subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público ouviu, os senhores sabem quem? O presidente da CONAMP. A Constituinte de 88 começou com o assunto Ministério Público. O procurador-geral de São Paulo e presidente da CONAMP era Antônio Araldo Ferraz Dalpozo. Ele foi escolhido para fazer uma apresentação numa audiência pública na qual estávamos presentes. Ele foi muito bem, ele se preparou bastante para o encontro e ele procurou levar ao Constituinte a ideia de que o Ministério Público queria garantias para poder bem servir à coletividade. Ele queria instrumentos de trabalho, queria atribuições, e ele convenceu. A partir daí,
Vários relatórios foram feitos da subcomissão, comissões intermediárias, até que chegamos ao relatório do Bernardo Cabral, que foi um relator geral, que fez um bom relatório para o Ministério Público. E nós estávamos ansiosos, na expectativa de que o seu relatório seria aprovado pela Constituinte. Mas aí aconteceu, em abril de 1988, aconteceu uma coisa terrível. Um grande bloco de deputados, descontentes porque não se sentiam representados, não estavam percebendo a participação deles em nada, as coisas eram decididas em comissões, em pequenos grupos. Eles acabaram se reunindo, fizeram um substitutivo e aprovaram em plenário um substitutivo a tudo. Foi o movimento do chamado Centrão daquela época. Em 7 de abril de 88, aprovou-se um relatório substitutivo ao do Bernardo Cabral. Tudo o que nós tínhamos feito, anos de trabalho, tudo foi zerado. Um relatório absolutamente conservador, um retrocesso enorme para as nossas pretensões, tudo tinha sido trocado. E agora, o que fazer? Naquele momento, nós tivemos uma decisão muito difícil. Eu me lembro que nós estávamos no quarto do presidente da CONAMP, representantes do Ministério Público do Brasil inteiro, o que fazer? Era noite. E nós tínhamos uma saída regimental. Nós podíamos apresentar um destaque para o capítulo do Ministério Público. E havia acordos de liderança que os destaques seriam aprovados. Apresentado um destaque, sumiria o capítulo que nós considerávamos ruim do Ministério Público, mas aí tinha um reverso. E agora caberia a nós conseguir aprovar alguma coisa para o lugar daquilo que nós tirássemos. E esse era o nosso medo. Nós teríamos força para isso? Nós conseguiríamos fazer isso? E aí, a partir de um trabalho muito grande, no qual eu quero fazer referência nominal a pelo menos 3 deputados que foram marcantes, lutaram muito, muitos nos ajudaram, muitos, de todos os estados, mas o Ibsen Pinheiro, o Teodoro Mendes e o Arruda Sampaio foram verdadeiros campeões na nossa luta. E nós conseguimos aprovar um texto no dia 12 de abril. Senhores, vejam, nós tivemos menos do que uma semana entre o que o Centrão tinha feito e a reversão do texto do Centrão. Tivemos 350 votos favoráveis, 12 contra e 21 abstenções. Estava aprovado o texto hoje em vigor. Aqui é uma fotografia de lembrança, aquele mocinho na máquina de escrever, pode não parecer, mas sou eu. Eu estava no gabinete do deputado Ibsen Pinheiro, com outros promotores, nós estávamos preparando as emendas, os textos, que hoje, felizmente, consagram o nosso diploma constitucional na parte do Ministério Público. Muito bem. A Constituição de 88, eu dizia naquela época, que trouxe um perfil único para o Ministério Público brasileiro. Resta ver se o Ministério Público se desincumbe dos seus mistérios para uma atuação serena, segura e imparcial, bem como destemida, sem ser temerária, destinada só à defesa do interesse público. Isso foi o que eu augurei em 1988. Muito bem. Agora, mais de 3 décadas depois, vamos ver o que aconteceu. Muito bem. Agora que o Ministério Público tem mais garantias, tem mais poderes, ele começou a investigar grandes empresários, políticos e administradores, antes inalcançáveis. Jamais na história do Brasil um grande empresário, um grande político, um presidente de república, um governador, chegou a ser processado, a não ser quando isso convinha a gente mais poderosa do que ele, como ocorreu na ditadura. Durante a ditadura, governadores foram processados, mas por ordem da ditadura. Agora não. Com independência funcional, o Ministério Público conseguiu levar à barra dos tribunais grandes empresários, grandes políticos e grandes administradores. É o que ocorreu
como os senhores sabem muito bem, na Lava Jato, uma história já recente, que eu não preciso contar a ninguém. Mas este saldo que o Ministério Público obteve causou reações. Autoridades, parlamentares, empresários se mexeram e estão se mexendo. Inúmeros movimentos já foram feitos para cortar as asinhas do Ministério Público. Há vários embates que eu vou mostrar aos senhores logo mais à frente, mas a primeira reação mais forte, eu acredito que foi a PEC 37 de 2011, que pretendia retirar as investigações criminais do Ministério Público. Simplesmente retirar, isso seria atividade da polícia. A polícia é um órgão necessário, indispensável para o Estado democrático de direito, mas ela não tem as garantias e as autonomias que o Ministério Público tem. Seria muito mais conveniente para os governantes que essas investigações ficassem na mão de órgãos cujos chefes eles podem nomear e demitir livremente, do que na mão de um órgão autônomo e independente. Esta PEC 37 só não foi aprovada por uma curiosidade, uma circunstância do destino. Estava tudo encaminhado para ela ser aprovada. Se dependesse da vontade dos parlamentares, o senhor pode ter certeza que ela seria aprovada. Só que naquela ocasião aconteceu uma coisa imponderável. Um aumento de passagem de ônibus, de centavos, irritou a população. É um problema da acumulação, não é? O copo que transborda depois com uma gota d'água. E a população foi às ruas. E ao ir às ruas, a população desabafou por vários assuntos, entre os quais a população percebeu que estavam querendo impedir o Ministério Público de investigar. E, nesta ocasião, em junho de 2013, os movimentos populares muito intensos provocaram repercussão no Congresso. O Congresso, nós podemos dizer uma coisa aos senhores, ele é sensível à resposta da sociedade. Em agosto, esses movimentos populares foram de junho de 2013. Em agosto de 2013, o Congresso se reuniu e rejeitou a PEC. Tinha tudo para ser aprovada aquela PEC, mas foi rejeitada por 430 votos contra a PEC, 9 a favor e 2 abstenções. Os senhores acham que isso é força do Ministério Público? Eu sou mais realista, eu acho que foi força da sociedade. A sociedade reconheceu o esforço que estávamos fazendo, um esforço necessário, mas já foi um sinal de alerta. Nestes anos, comparando com o passado e o presente, tudo mudou. Hoje podemos dizer com orgulho que nós temos um dos ministérios públicos mais avançados do mundo, em termos de organização, em termos de atribuições, em termos de garantias. Falando em garantias, o Ministério Público não é um poder de Estado, mas ele tem as garantias de poder de Estado, todas elas. Todas. Tanto as garantias dos seus membros, como da própria instituição. O Ministério Público hoje não é mais um Ministério Público isolado. Aquilo que nós queríamos desde a CONAMP, da emenda de 77, os senhores estão lembrados, o Ministério Público alcançou. Hoje o Ministério Público tem caráter nacional. Com todas as repercussões que isto pode implicar na harmonia dos seus órgãos, nas garantias da instituição e dos seus membros, no aspecto remuneratório, que também é uma garantia importante para recrutar bons profissionais e mantê-los, as garantias à autonomia e independência funcional do Ministério Público são semelhantes às do Poder Judiciário. Hoje, o próprio Procurador-Geral, embora chefe do Ministério Público, tem limites, que é a teoria do promotor natural, a necessidade da existência de um órgão da instituição investido previamente com atribuições. Hoje, reconhece-se que o Ministério Público tem poderes investigatórios diretos.
especialmente nos crimes praticados por altas autoridades e policiais. Lógico que isso não diminui nem exclui a importância da polícia. O Ministério Público não é polícia, mas existem crimes onde a polícia tem dificuldade, mesmo a boa polícia, tem dificuldade real, justa, para investigar. Os senhores imaginem crimes praticados por altos policiais, por altos governantes. Eles têm poderes para interferir nas investigações. E hoje o Ministério Público é reconhecido, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, como tendo poderes investigatórios diretos, inclusive na área criminal. O Ministério Público não é mais o órgão de defesa do Estado, do rei, do governo ou dos governantes, que foi a sua origem. Ele evoluiu, ele mudou. Hoje o Ministério Público é órgão de defesa do cidadão. É órgão de defesa de direitos sociais e direitos coletivos. O Ministério Público hoje é órgão de defesa de direitos indisponíveis da sociedade. Esta é a mudança. Ele tem uma posição à parte que ele alcançou na Constituição. Ele está entre as funções essenciais da justiça. Alcançou garantias de poder. Seus predicamentos, as suas vedações, as autonomias são da instituição. Autonomia administrativa, orçamentária, financeira, são autonomias da instituição. O que significam essas autonomias? Que o Ministério Público está subordinado, sim, à Constituição e às leis, mas ele não está subordinado ao governador, a outros órgãos do Estado, para administrar a própria instituição. Isso são as autonomias da instituição. E seus membros têm independência funcional. Eles podem tomar as suas decisões da atividade fim, obedecendo à Constituição e às leis e à sua própria consciência. O Ministério Público alcançou a iniciativa de lei, não tinha. Antes de 1988, o Ministério Público não tinha iniciativa de lei para alterar a lei orgânica do Estado, para criar cargos, para atualizar vencimentos, não tinha iniciativa de lei. Agora tem. E o Supremo, inclusive, entendeu, ao contrário do que diz até a Constituição, que ela diz que essa iniciativa é facultada ao Procurador-Geral, o Supremo entendeu que não é facultada, entendeu que é privativa do Ministério Público. Os crimes de responsabilidade do presidente da República foram aumentados. Se ele atentar contra o livre exercício do Ministério Público, ele comete crime de responsabilidade. O Ministério Público não pode mais ser disciplinado por medida provisória. O Ministério Público tem o mesmo estatuto que a magistratura e ele tem o mesmo tipo de controle externo que a magistratura. São só os dois órgãos ligados à administração da justiça que têm esse tipo de controle, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. A Constituição deu um conceito para o Ministério Público. É comum dizer-se que a lei não deve dar conceitos. É um aforismo válido, eu acredito que tem sentido, mas em alguns poucos casos o conceito ajuda a determinar finalidades, como é o caso do artigo 127 caput da Constituição, que considera o Ministério Público uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Vejam, senhores, que aqui há um reconhecimento de que a instituição do Ministério Público tem um caráter nacional, e não apenas estadual ou federal. O Supremo tem entendido importante esse caráter nacional no que diz respeito à magistratura, porque a estrutura judiciária brasileira para o Poder Judiciário é tão harmônica em todo o país que isso repercute, inclusive, no escalonamento vertical dos subsídios, que é o mesmo princípio que se aplica ao Ministério Público. Nesta conceituação, eu queria dar alguns destaques aos senhores. Em primeiro lugar, a Constituição diz que ele é uma instituição permanente. Naquele conceito de Maurice Horiot,
O Ministério Público é uma instituição porque tem uma organização, um fim, e seu fim é um bem comum. A relação de organicidade significa que os seus agentes e os seus membros responsabilizam a instituição e a instituição responsabiliza o Estado. O Ministério Público é essencial à função jurisdicional, diz a Constituição. As pessoas poderiam pensar, então, que não pode ter função jurisdicional sem o Ministério Público. Não é bem isso que a Constituição quis dizer. Se ele fosse essencial a toda e qualquer função jurisdicional, uma ação de despejo teria que ter a presença do órgão do Ministério Público. Não é isso. A Constituição liga a essencialidade do Ministério Público à função jurisdicional às finalidades da instituição. Quais são? A defesa da ordem jurídica, a defesa do regime democrático, a defesa do interesse social e a defesa do interesse individual indisponível. Vejam, senhores, o interesse social, o Ministério Público defende todos. O individual, o Ministério Público defende só quando indisponível. Muito bom. A Constituição claramente deu enorme relevância constitucional ao Ministério Público, considerando instituição permanente e dando a ele o seu caráter de fiscalização do cumprimento da lei, por reconhecer que o cumprimento da lei é uma condição para a igualdade e liberdade das pessoas. Não há igualdade, não há liberdade se a lei for descumprida. E isso é um pressuposto da democracia. O Ministério Público também tem um papel relevantíssimo ao assegurar a inércia do Poder Judiciário. Não fosse o Ministério Público fazer acusação penal, nós voltaríamos ao sistema anterior à Constituição de 88, em que o juiz podia acusar. Nós tínhamos os processos sumários, contravencionais, os crimes de trânsito, em que o juiz podia acusar. A inércia do Poder Judiciário é uma garantia da sociedade. A existência do Ministério Público também ajuda a efetividade do acesso à justiça. E o Ministério Público é encarregado, ao contrário dos procuradores do Estado, ele é encarregado da defesa do interesse público primário, bem geral, e não do interesse público secundário, que é aquele visto pelo administrador. Ou seja, o Ministério Público pode, inclusive, entender que o administrador tomou uma decisão equivocada. Os maiores valores sociais foram colocados pela Constituição sob zelo do Ministério Público. Vejam bem, defesa do regime democrático, dos interesses sociais, dos interesses indisponíveis, o combate ao crime, a defesa do meio ambiente e outros interesses difusos, coletivos, a defesa do patrimônio público e social. Esse é o Ministério Público de hoje. E mais, o Ministério Público recebeu da Constituição uma parcela direta da soberania do Estado. Vocês sabem por quê? Porque para exercitar o direito de punir, que decorre da soberania do Estado, nós precisamos de 4 momentos. Vejamos. Em primeiro lugar, é preciso que o poder faça a lei. Quem faz a lei? Quem dá a última palavra? É o legislativo. Mas as pessoas vão dizer, mas o presidente pode sancionar, mas o legislativo pode rejeitar o veto. Quem dá a última palavra sobre o que é crime ou não é crime, sob o aspecto legiferante, é o poder legislativo. Mas não basta a lei dizer que matar é crime. Para que alguém que matou seja responsabilizado, julgado e cumpra uma pena, é preciso haver a acusação penal. Este momento, a acusação penal, é o momento em que o Ministério Público monopoliza. Porque se ele, dentro do prazo da lei, entender que aquele fato humano praticado não é crime, não foi cometido com dolo ou com os requisitos de tipicidade da lei, ele não fará acusação penal e não haverá possibilidade de imputação, nem julgamento, nem execução. O terceiro momento de soberania é monopolizado pelo Poder Judiciário, que é a jurisdição penal. Mas não basta a jurisdição penal. É preciso o quarto momento, a execução penal, que é feita pelo Executivo, que, inclusive, pode indultar o que obstaria a execução. Então, os senhores vejam a importância que o Ministério Público recebeu, além de todos aqueles valores pelos quais ele deve zelar, ele ainda tem uma parcela direta da soberania do Estado ao monopolizar o jus puniendi estatal.
Muito bem. Comparando o Ministério Público de ontem e de hoje, nós temos um Ministério Público que era um órgão do Poder Executivo, um procurador-geral demissível ad nutum, designações discricionárias, o procurador-geral designava e afastava quem ele bem quisesse, um papel mínimo para o Ministério Público na Constituição. O Ministério Público sequer tinha um perfil nacional. Hoje, o Ministério Público é um órgão autônomo, tem garantias de poder, autonomia e independência funcional, elevado status constitucional e uma parcela direta da soberania do Estado. Os senhores vão dizer, bom, que beleza. Pois é, que beleza. Entretanto, embaraços recentes estão diante de nós. Sucessivas emendas constitucionais têm sido propostas para alterar o status quo. A impressão que nos dá é que o Constituinte, em 88, deu ao Ministério Público uma carta em branco e agora está revendo algumas coisas. Houve erros do Ministério Público? Toda instituição comete erros, nenhuma instituição é perfeita, mas eu acredito que o Ministério Público mais acertou do que errou esses anos todos. E nós, os nossos aliados, não são os governantes, não são os empresários, não são os políticos, é a população a quem nós servimos. Nós temos que mostrar serviço para a coletividade. Emendas constitucionais foram feitas, inclusive a emenda da reforma do Judiciário, que já mexeu em garantias do Ministério Público, tentativas de lei de mordaça, essa daqui é notável. E no ano 2000, o presidente da República da época fez uma medida provisória, 2088/35, de dezembro, estabelecendo que se o Ministério Público entrasse com uma ação de improbidade contra uma autoridade, a autoridade poderia reconvir contra o promotor. Este absurdo, esta teratologia jurídica foi feita para intimidar o Ministério Público. A CONAMP, inclusive, chegou a nomear uma comissão para nós prepararmos uma ação direta de inconstitucionalidade. Tal era absurdo. Os senhores imaginam uma reconvenção que não era nem entre as mesmas partes, porque o promotor não é parte da ação e a reconvenção era contra ele. Esta medida provisória, nesse aspecto, ela foi revogada em janeiro de 2001. Os senhores falam, mas para que lembrar uma coisa que durou um mês só e já foi revogada? Nós não podemos esquecer essas coisas. São tentativas de enquadramento do Ministério Público, propositais, para intimidar o Ministério Público. Houve uma tentativa de suprimir a investigação criminal do Ministério Público, foi a PEC 37, que eu já comentei hoje. Falta de investimento sério no combate à criminalidade. Nós temos um estado paralelo em favelas, áreas onde não entra a polícia, como no Rio de Janeiro, em vários lugares. Isso é uma coisa inadmissível. São embaraços para o funcionamento do Estado de Direito. Restrições sucessivas à ação civil pública. Nós tivemos, por medidas provisórias, desde 97, restrições à coisa julgada, restrição à concessão de liminares, restrição ao objeto da ação civil pública, restrição ao foro de ajuizamento dessas ações. Amanhã mesmo o Supremo deve decidir o alcance do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, que foi limitado aos limites da competência territorial do juiz prolator, o que é um absurdo. É como se a decisão do juiz só valesse na comarca dele. Isso não tem sentido em matéria ambiental, em matéria de dano ao consumidor, que muitas vezes pega regiões nacionais inteiras. Mas as restrições à ação civil pública não pararam por aí, elas continuaram. Em 2009, nós tivemos um projeto para tentar codificar a tutela coletiva, que foi arquivado no Congresso, porque os deputados estavam inconformados com dar mais atribuições ao Ministério Público. O Código de Processo Civil de 2015, um código recente só na data, ideologicamente um código antigo. Ele sequer fala na disciplina da tutela coletiva.
O senhor fala, não, mas ele deixou isso para a lei especial. Na verdade, a grande novidade dos últimos 30, 40 anos que nós temos no nosso direito foi o processo coletivo. Reforma-se o processo coletivo sem fazer sequer referência à disciplina do processo coletivo. Ou melhor dizendo, reforma-se o processo civil sem fazer a disciplina do processo coletivo e a harmonia do processo coletivo com o processo individual. Não bastasse tudo isso, está em andamento agora no Congresso um projeto do Conselho Nacional de Justiça que restringe enormemente a ação civil pública, cria obstáculos quase intransponíveis para a associação civil defender interesse difuso, ou seja, o ambiente está preocupante. As perdas de garantias do Ministério Público têm sido sucessivas desde a emenda 45 de 2004. A imprensa muitas vezes trata do Ministério Público como se fosse o funcionalismo comum, privilégios. Eu queria dizer aos senhores o seguinte: privilégio é uma vantagem indevida. Privilégio é uma vantagem que não se justifica. Eu não considero privilégio que o Ministério Público tenha uma remuneração condigna. Eu não considero privilégio que o Ministério Público tenha garantias de independência funcional, vitaliciedade. Essas garantias são funcionais. Nós não recrutaríamos bons profissionais se o Ministério Público pagasse um salário mínimo. Não há nada de errado num salário mínimo. Muita gente ganha um salário mínimo. Mas provavelmente os melhores profissionais do direito não iriam trabalhar no Ministério Público se fosse para ganhar um salário mínimo. Eles ganhariam mais e melhor em outras áreas do direito. É preciso uma remuneração condigna, atraente no mercado, para trazer os melhores profissionais. Agora, para que isso não seja privilégio, o Ministério Público e seus agentes precisam dar a retribuição à coletividade. Como? Dedicação, esforço, sacrifício, competência, assiduidade. Nós precisamos mostrar para a imprensa serviço, porque isso chega até a população. O próprio Supremo Tribunal Federal também tem tomado decisões que nos preocupam. Ele aceita acordos penais sem o Ministério Público. Acordo de não persecução penal sem o Ministério Público. Olha que absurdo! A Constituição deu ao Ministério Público a titularidade privativa da ação penal pública. Como é que é possível acordo de não persecução penal sem Ministério Público, que é o titular privativo? O Supremo disse que pode. E agora, o Supremo investigando crime, onde já se viu o juiz investigar. Isso daí é um absurdo. E o Supremo está investigando o caso das fake news. Então, as preocupações vêm de todos os lados. Os problemas são evidentes desde a Constituição de 88. Eu apontaria aqui, em resumo, as restrições à lei da ação civil pública, a medida provisória que permitiu reconvenção contra o membro do Ministério Público, as sucessivas tentativas de lei de mordaça, a PEC 37 de 2011 para tentar proibir a investigação criminal do Ministério Público, a sucessiva perda ou tentativa de atentados contra as garantias do Ministério Público, o papel da imprensa, muitas vezes subserviente aos governantes, para colocar o Ministério Público como se fosse na vala do funcionalismo comum, e o Supremo Tribunal Federal, que deveria dar o exemplo, fazendo investigações diretas na área criminal, o que é mais grave. Muito bem. Eu quero dizer aos senhores, chegamos à parte final da nossa exposição, para entrarmos à parte seguramente mais interessante dos debates. Eu queria dizer aos senhores que o Ministério Público mudou muito, mas ele não parou a sua evolução, ele continua mudando. É uma instituição viva, a sociedade é viva, ele continua mudando. O que vai acontecer daqui para frente depende de nós. Não depende só de nós, depende do Congresso, depende da população, depende do reconhecimento social do nosso trabalho. Mas para que nós não percamos aquilo que tão arduamente conquistamos durante tantos anos, é momento não de usufruir privilégios, mas de pôr em prática, de maneira responsável,
as conquistas e atribuições que a nossa instituição obteve. O Ministério Público tem grande capacidade de ação e adaptação. Não cabe ao Ministério Público apenas reagir. Reagir não é desdouro. Em certos casos, a reação é necessária. O Ministério Público, muitas vezes, tem que reagir ao crime, ao dano ambiental, mas o papel reativo não é o único papel. Ele tem também o papel de prevenir o dano, tanto na área criminal, se ele percebe que há situações de crime permanente, contínuo, habitual em certas situações, ele tem que combater aquilo, buscar as causas. Ele tem que buscar também na área civil prevenir o dano. Se nós pudéssemos prevenir, e muitas vezes podemos, acidentes ecológicos não aconteceriam ou não acontecerão. Neste papel de reativo, que é necessário, e proativo, que também é necessário, nós também temos que buscar novos modelos de atuação, a accountability, a prestação de contas, matérias sobre as quais o Dr. João Gaspar, com toda a propriedade, tem escrito com grande proveito para todos nós, já tenho lido seus artigos a respeito desse assunto. Nós precisamos mais harmonia na atuação do Ministério Público, evitar que a independência funcional, que é um bem da nossa instituição, nos transforme num exército de soldados, cada um dando um tiro para um lado. Como é que nós vamos criar mais harmonia com órgãos funcionalmente independentes? Aí só esse assunto mereceria uma verdadeira palestra, uma verdadeira discussão, mas eu gostaria de antecipar aos senhores aqui que eu acredito que eu não vou falar de Manaus, que, embora eu conheça a cidade, conheci muito rapidamente, eu vou falar mais de São Paulo, que é uma cidade na qual eu vivo e conheço há muitas décadas. Eu queria dizer que aqui em São Paulo nós temos, por exemplo, dezenas de promotores do meio ambiente. Cada um tem independência funcional, tem as suas opiniões, as suas avaliações. Eles se reúnem, trocam ideias, procuram harmonizar a sua atuação. Mas eu tenho uma teoria polêmica que é para os senhores pensarem. Talvez nós não precisássemos tantos promotores do meio ambiente, mesmo numa capital. Talvez um promotor. O senhor fala, como? É impossível. Não. Depende de estrutura. Eu preferia ser um promotor do meio ambiente numa capital, mas ter advogados, peritos, funcionários, para fazerem aquilo que faz parte da definição do meu projeto, do que ter 10 promotores, 10 colegas, às vezes com atuação conflitante. Isto é um problema delicado que a instituição também tem que dedicar sua atenção a ele. Eu acredito que também outro aspecto importante que o Ministério Público alcançou, ele tem valorizado as experiências adquiridas. O Ministério Público aprendeu a trabalhar mais e melhor, inclusive em função do confinamento, por incrível que pareça, a usar, por exemplo, as audiências à distância, os encontros virtuais. Isso daí também ajuda a acessibilidade, a resolver problemas. A informatização é outra grande novidade nos últimos anos. Ela também aproxima os promotores e os ministérios públicos entre si e a própria população. Eu acredito que o Ministério Público, a chave do nosso futuro, está na integral dedicação à instituição e à coletividade. Eu tenho notado, os senhores me permitam a crítica, não é uma crítica ao Ministério Público, mas ela engloba também a magistratura. Dos grandes problemas que eu tenho visto no Ministério Público, na magistratura, é a falta de amor ao trabalho. Eu vou ser realista aos senhores, vou dizer aos senhores com franqueza de uma pessoa que viveu tantas décadas na instituição. Não é generalizado de maneira nenhuma, mas é muito fácil encontrarmos pessoas que não têm essa vocação, essa dedicação que nós temos.
Então, esse é um problema que nós temos que enfrentar e combater. E outra coisa, nunca podemos nos esquecer que a nossa força vem da sociedade. Nós temos que servi-la. Pensar nisso, nos dedicar a isso, porque na primeira tentativa de mudança que o Congresso fizer, se depender dos parlamentares, eles mudam para pior. O Ministério Público. Eles só não vão mudar para pior se a sociedade não deixar. E a sociedade só não vai deixar se o Ministério Público der o bom exemplo. Em todos os sentidos. Mais poderes nós ganhamos. Isso gerou mais responsabilidades. Redobrado cuidado. Eu, quando digo cuidado, eu não digo medo. Cuidado é prudência. Cuidado é responsabilidade. Eu não quero imprudência, não quero ser temerário. Eu quero responsabilidade. Nós precisamos continuar criando, continuar produzindo, numa atuação ponderada e técnica. Esta é a minha ambição, este é o meu Ministério Público do século XXI. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao nosso chefe do Centro de Apoio. Doutor Hugo, que aula. A gente vai passar agora para o doutor João Gaspar, fazer o debate, e com certeza teremos aqui mais aprofundamentos. Professor Hugo, é realmente uma honra ouvi-lo e verificar a qualidade de pesquisador que o senhor apresenta, né? Você vê que a sua exposição foi pesquisada, foi buscada em detalhes importantes para apresentar essas substanciais considerações a esse público. Então, meus parabéns, minhas felicitações por uma pessoa que já tem muito tempo dentro do Ministério Público, mas que continua mantendo essa flâmula acesa, né, de amor à instituição, de amor à pesquisa, de amor à ciência jurídica, né? A sua fala reflete claramente isso. Então, as minhas felicitações, e eu diria mais, que assim como o Aurélio, para os dicionaristas, quer dizer um dicionário, eu diria que para o Ministério Público, Mazili quer dizer MP. Então, desde quando eu estava lá nos bancos escolares, a autoridade máxima, a primeira pessoa, o primeiro membro do Ministério Público passou a estudar a instituição, a eviscerar a instituição e estudar por dentro, por fora, pelos lados, por todos os ângulos, foi o Hugo Negro Mazili. Então, aqui, eu rendo as homenagens ao senhor, diria que o senhor é o pai de todos. E entrando, fazendo algumas considerações, em relação, por último, que o senhor falou, amor ao trabalho, que eu traduzo como engajamento, como alinhamento e comprometimento com a temática afeta a instituição, seja no que nós temos que prestar à sociedade e seja em relação à nossa organicidade enquanto instituição, realmente, aqui e acolá, nós verificamos isso, né? No último Congresso Nacional que nós tivemos no Ministério Público, eu defendi um programa de alinhamento e de engajamento dos servidores do Ministério Público, a missão constitucional da instituição. Mas cabe com folga um programa de alinhamento e de engajamento dos membros políticos da instituição. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. E nós precisaríamos de um protocolo nesse sentido, né? De dar o passo a passo de como um membro do Ministério Público, diante dos desafios que são colocados diariamente a ele e à instituição, e também à sociedade a qual nós representamos, ou que nós apresentamos, deve se haver com tais desafios. Então, assim, esse é um ponto importante, amor ao trabalho, que o senhor traduz como amor ao trabalho. A questão da estrutura que o senhor falou, isso é antigo, já faz algum tempo. Eu me lembro quando eu editei o meu primeiro livro, em 99, lendo, estudando, pesquisando para levantar dados e estudos para compor o livro, eu me deparei, não sei se é no seu manual do promotor de justiça, o senhor coloca lá muito bem, e eu acho que não é polêmico nenhum. É o que nós, hoje em dia, falamos de falta de estrutura. Quando se exige alguma função de um colega, ou se impõe mais uma atribuição ao colega, a primeira coisa que falta é estrutura. E efetivamente falta estrutura.
Porque parece que nós estamos mais interessados em contratar promotores, membros, do que uma equipe auxiliar. Um promotor sozinho, com uma bela equipe auxiliar, ele produz por 10. Eu me arriscaria a dizer, professor Mazilli. Ele produz por 10. Né? Por exemplo, eu sou de uma promotoria do controle externo da atividade policial. Consegui montar mais ou menos uma equipe coesa. Eu multipliquei a efetividade do órgão de execução por 3. Reduzi o tempo de entrega da prestação do serviço demandado ao Ministério Público por 10 vezes. Eu recebi com 500 dias, entreguei com 60 dias. Né? Por quê? Porque consegui montar uma equipe para auxiliar. E se você pega, por exemplo, o MP em números do Conselho Nacional do Ministério Público, você vê a lástima que é a estrutura do Ministério em termos de servidores. E aí você tem uma relação assimétrica entre, por exemplo, MP Federal, MPF, que tem uma média de servidores de 8 servidores por membro, e unidades ministeriais como do Acre, que tem 1,5 por promotor. Não funciona. Essa instituição, esses órgãos de execução não vão ser efetivos. Não por culpa do promotor de justiça, mas por conta dessa falta de estrutura, que o senhor já fala há mais de 30 anos. E é verdade, é uma verdade. É um desafio que nós lançamos ao século XXI. Falta de estrutura. Não adianta a gente contratar promotores se não tivermos equipe auxiliar para esse promotor. Outro ponto importante, eu diria que no século XXI, um desafio que nós carregamos nas costas é um projeto identitário para o Ministério Público. Nós ainda estamos... Eu digo, professor Mazilli, que o Ministério tem um formato de uma célula. De um lado, você tem o perfil demandista, que nos acompanha, é da nossa essência. De outro lado, nós temos um perfil parecerista. E no meio, se insinuando, tentando crescer, um perfil resolutivo. Ou seja, de entregar soluções socialmente relevantes para a sociedade. E não propriamente perante o judiciário. E essa questão chama uma outra muito interessante. Porque na lei complementar, lá, a nossa primeira lei orgânica, lá de 81 a 40, logo no artigo 1º, diz que todas as funções do Ministério Público, defesa do regime democrático, interesse social, público e tal, é defendido perante o judiciário. E a Constituição, de forma muito sábia, lá no artigo 127, tirou isso perante o judiciário. Ou seja, ali surge já o germe de uma resolutividade. Ou seja, olha, Ministério Público, vocês não exercem a função, todas as funções relevantes que vocês têm, apenas perante o judiciário. Há uma atividade extrajudicial, você pode buscar acordo, conciliar, mediar, encontrar soluções autocompositivas para entregar o que a sociedade está demandando. Né? Então, assim, isso, de certa forma, embaraça o Ministério Público, esses perfis de atuação. Eu, com todo respeito, mas, por exemplo, o perfil parecerista é um galho seco do Ministério Público. É um galho seco do Ministério Público. Não só sou eu a defender isso, vários colegas que estudam a instituição defendem isso vivamente. Né? De que serve o parecerismo? Serve para desafogar os assessores judiciários, talvez. Então, assim, partindo disso, professor Mazilli, em relação também, eu tinha uma questão interessante, eu tenho umas 2 perguntas sobre essa questão que eu quero passar para o senhor, e não tomando muito tempo, né, imagino que seja cronometrado também, uma questão em relação à investigação criminal pelo Ministério Público. Nós tivemos, o povo brasileiro, em 2013, nas ruas, em junho de 2003, cobrando soluções, e dentre elas se infiltrou a derrubada da PEC 37, que era a questão da investigação criminal do Ministério Público. Ou seja, houve todo o Ministério nunca, salvo com exceção da Constituinte de 86, de 88, mas o MP nunca se articulou de forma tão intensa como foi aquela para derrubar a PEC 37. E conseguimos com o apoio da sociedade. Colocamos isso dentro da pauta de reivindicações populares e conseguimos. Agora, o que me causa uma certa angústia é que lutamos tão bravamente para conseguir manter essa investigação criminal, mas quando chega a hora de investigar efetivamente, o Ministério Público peca.
Primeiro, porque há uma seletividade nessa investigação criminal. Segundo, porque em questões que o MP está convencional e constitucionalmente obrigado a investigar, o MP não investiga. E eu vou dar um exemplo muito claro, que é em relação ao crime de tortura, a prática de tortura e execuções sumárias. A Convenção contra a Tortura da ONU de 1984 e todos os documentos internacionais posteriores e até anteriores diz claramente que a prática da tortura deve ser investigada de forma célere e imparcial. Ora, quando a prática da tortura é feita, é levado a cabo por agentes públicos de segurança, entenda-se policiais, ou agentes prisionais ou socioeducativos, são agentes do Estado. Ou seja, a polícia, investigar a polícia é um sistema que não fecha. Então, nesse cenário, o órgão imparcial para apurar de forma célere a prática da tortura e de execuções sumárias, não há outro no cenário jurídico brasileiro que não seja o Ministério Público. Então, no momento em que nós nos articulamos de forma tão firme e forte para manter o poder de investigação, e quando chega o momento em que a sociedade precisa de um órgão imparcial para apurar um determinado crime gravíssimo de forma célere, e essa instituição não investiga, aí nós temos um problema. Nós passamos uma clara mensagem para a sociedade: olha, bobagem, vocês fizeram isso, mas a gente não está nem aí. Então, assim, isso me preocupa, essa seletividade, essa inação em relação a isso. Porque nós podemos perder prestígio social, legitimidade social e no futuro não muito distante, perdermos efetivamente e institucionalmente o poder de investigação criminal, que nós lutamos tanto, que é uma ferramenta muito importante, que empodera o Ministério Público. Né? Empodera. É um empoderamento do Ministério Público. Não podemos abrir mão disso por uma questão de inação, de omissão aqui ou acolá. E quando eu digo que o MP não investiga em tortura, estou baseado em dados estatísticos. Né? Não precisa. Se você pegar todas as unidades ministeriais, país afora, você vai ver que quando chega a hora quando há a prática de tortura por um agente policial, o que o promotor, quando chega ao conhecimento do promotor, o que ele faz? Requisitar a apuração pela polícia judiciária. Isso não vai funcionar, esse sistema não fecha. Né? Por isso que nós temos um índice muito baixo, primeiro, de denúncias e de condenações por prática de tortura nesse país. 99%, pelo menos aqui no estado do Amazonas, 99% dos processos criminais por tortura são alcançados pela prescrição. E olha que a prescrição é larga, são 16 anos. Né? Então, assim, essa é uma questão. Professor, outra questão, e aí me permita também o doutor Sanmartin, entrar um pouquinho, fazer só uma referência, não é pedantismo não, mas é porque tem toda uma pertinência lógica. Entrar na física mecânica de Newton e na física quântica de Einstein e companhia. Newton, mecânica clássica dele, se baseava no princípio da causalidade, ou seja, a certeza era um mote da mecânica clássica de Newton, ou seja, era um mundo certo, pleno, conhecido, sem surpresas. Aí veio a física quântica, com Einstein, com Heisenberg, com Bohr, com o Schrödinger, dizendo o seguinte: não, espera aí, é um mundo de possibilidades. Um elétron ao redor do núcleo, ele pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ou pode desaparecer, e você não sabe exatamente onde ele vai estar. Ou seja, mostrou-se, através da física quântica, que o mundo não é tão certinho e tão cartesiano como se pensava antes. Agora, traduzindo isso para o meio social. Você tem uma sociedade, por exemplo, feudal, do período medieval, em que o servo da gleba, ele sabe que nasceu servo e sabe que vai morrer servo. Não vai haver mudança nenhuma na sua linha de existência. Agora, se você pega uma sociedade moderna, aí você vê o imponderável, o instável, né, o imprevisível, a qualquer momento podendo acontecer. Veja, por exemplo, uma pandemia dessa que não estava no radar da humanidade, que no ano de 2000 nós teríamos uma pandemia que colocaria em xeque as instituições científicas do mundo. Então, veja como esse mundo está líquido e imprevisível. De repente, surge algo que coloca em xeque a própria humanidade. Então, diante dessas duas situações, eu coloco uma pergunta para o senhor, que inclusive eu já fiz para o nosso colega lá da Paraíba anteriormente,
que, em relação a isso, nós temos, de um lado, professor Hugo, um direito cartesiano que se assenta na regularidade e na racionalidade, e que é chamado a interferir num mundo, esse que eu pintei para o senhor, cada vez mais imprevisível, instável, incerto e irregular. Aí eu pergunto para o senhor, como é que o MP, que tem como principal instrumento de trabalho o direito, que é racional e regular, como eu lhe falei, dentro dessa catadura tradicional, como é que o MP, utilizando esse instrumento newtoniano, digamos assim, vai efetuar a sua atividade numa sociedade quântica, numa sociedade incerta, líquida e imponderável? Como é que ele se situa? Como é que ele se situa dentro desses dois fenômenos assimétricos? Como deve atuar? Essa é a minha primeira colocação para o senhor. A segunda tem a ver com os perfis que eu falei agora há pouco de atuação do Ministério Público. Parecerista, demandista e o resolutivo. Então, atualmente, o MP tem esse formato de célula, como eu lhe falei, né? Como o senhor visualiza a possibilidade de transformar essa imagem? Como é que a gente vai reduzir a um nível razoável o demandismo e o parecerismo, talvez até na possibilidade de extinguir o parecerismo e deslocar? E é interessante, professor Hugo, porque é o seguinte, o senhor se aposentou como procurador de justiça, né? E aí, quando o membro do Ministério Público chega no auge da carreira, com uma bagagem intelectual, com uma experiência, ele deixa de ser um agente de execução, com uma capacidade de inserção social muito grande, e vai dar parecer na segunda instância, professor. Me desculpa, não vai não, né? Mas, assim, quando o cidadão chega no auge da sabedoria, podendo prestar um trabalho fabuloso à instituição, o sistema reduz ele a um mero parecerista. E aí eu coloco essa questão para o senhor. Como é que o senhor visualiza a possibilidade de transformar essa imagem? Eu acho que esse é um grande desafio, que não é de hoje, né? Já vem se arrastando há algumas décadas. Como eu disse para o senhor, eu entendo que desde 88 a Constituição sinalizou, olha, MP, vocês não são meramente demandistas não, nem pareceristas. Desenvolvam outros perfis de atuação, outros perfis que lhe permitam inserir-se na sociedade, atender às demandas sociais de forma relevante, né? Então, penso que esse germe já estava na Constituição de 88. Então, são essas colocações, professor Mazzilli, que eu coloco para o senhor e reitero aqui as minhas felicitações pelas suas lições e pelo exemplo de profissional e de cidadão que o senhor é e que legou a todos nós, membros do Ministério Público. Nós temos uma dívida muito grande com o senhor, saiba disso, né? Nunca esqueça disso, né? Mesmo diante das vicissitudes da vida, dos dissabores, saiba que, pelo menos aqui no Amazonas, o senhor tem uma legião de pessoas que reconhecem o seu trabalho ao longo da história do Ministério Público, tá? Muito obrigado pela atenção. Sr. Martim, a palavra é com você, meu amigo. Professor Hugo, fica à vontade para fazer as colocações. E nós temos também mais uma pergunta da doutora Marlene, que eu vou acrescentar a formulada pelo doutor Gaspar, que é: o século XXI vem enfrentando desafios inimagináveis até bem pouco tempo. Do ponto de vista penal, os acordos de não persecução já não chegam numa época em que nos Estados Unidos, origem, tem dado certo e já tem levado as pessoas a se beneficiarem com indenizações em detrimento de pessoas inocentes. Como é que o senhor vê essa questão também desse novo poder de negociação que o Ministério Público brasileiro recebe, importando aí, abrasileirando até um pouco o modelo americano? Isso seria um desafio para o MP do Brasil? A pergunta da doutora Marlene. Muito bem. Quero dizer, inicialmente, que concordo integralmente com as ponderações do Dr. João Gaspar. Ele tem razão em tudo o que ele colocou. Apenas repetir o que ele falou não se justifica, então quero dizer que concordo com ele. O problema da lógica cartesiana
como o Ministério Público deve se comportar, vamos dizer, quando as coisas não são tão certas na justiça, na verdade, me parece uma coisa muito natural. Direito não é matemática. Desde que eu entrei no Ministério Público, meu primeiro processo criminal, onde eu sentia de coração que aquele caso merecia arquivamento, e eu percebia a diferença entre o texto da lei e o sentimento de justiça, a realidade social. Então, nós temos a nossa função, a nossa profissão, é uma profissão que nos dá a chance exatamente de, embora sem abandonar a lógica cartesiana, que onde ela puder ser aplicada, ela nos ajuda muito, mas também não sermos matemáticos na aplicação do direito, porque direito realmente não é tão seguro, tão certo, tão linear quanto a matemática. Quanto aos perfis de atuação do Ministério Público, o doutor João Gaspar tem razão. O Ministério Público não pode ser apenas demandista. Às vezes é necessário, às vezes não há outro jeito. O indivíduo matou, tem que ser processado, eu não tenho como evitar uma coisa que já aconteceu. Se eu puder evitar o crime, por exemplo, aquele acidente ecológico em Mariana, se eu puder evitar, é muito melhor do que processar a empresa e buscar danos difusos, ou até responsabilidades criminais. Mas quando o dano já aconteceu, a nossa atividade reativa é indispensável, tem que existir. Agora, nós não podemos ficar só com essa atividade reativa. Às vezes é necessário, sempre que possível, tomarmos a iniciativa, apurarmos fatos, evitarmos os danos. Quanto à atividade parecerista, o senhor tem razão. Eu acredito que é um desperdício o procurador de justiça, no auge da carreira, no cume da sua experiência profissional, ele que podia agir, fazer compromisso de ajustamento de conduta, orientar soluções, ele vai assessorar juridicamente o tribunal a dar uma solução para o caso. Isso não chega a ser totalmente inútil, porque um parecer bem dado, às vezes, reverte uma linha equivocada do tribunal. Mas é muito pouco. O procurador de justiça, a meu ver, poderia e deveria fazer muito mais. Eu tenho uma proposta que... uma vez nós discutimos aqui em São Paulo, o procurador-geral fez um seminário para discutir mudanças da segunda instância, e vieram ideias de todo o lado, inclusive eu lancei essa ideia na ocasião, mas é uma ideia. Às vezes, uma ideia para frutificar, dar certo, precisa de bastante tempo. Mas essa ideia é uma ideia simples. Eu penso no promotor como órgão do Ministério Público da comarca. E eu penso no procurador como órgão do Ministério Público do Estado. Por exemplo, se há um problema do consumidor na minha comarca, eu sou promotor da comarca, eu vou ou resolutivamente, ou ativamente, ou reativamente tomar a providência cabível. Agora, e se o problema atinge todo o Estado? Por que esta função não seria do procurador de justiça? Nós poderíamos ter um procurador de justiça estadual do meio ambiente, um procurador de justiça estadual do consumidor, um procurador de justiça estadual de interesses ligados a pessoas discriminadas. Enquanto o promotor cuidaria desses interesses na sua comarca, o procurador poderia cuidar de interesses mais amplos. Essa seria uma maneira de aproveitar melhor o procurador de justiça, que realmente, eu concordo com o senhor, é uma atividade que me parece subutilizada, justamente na ocasião em que nós poderíamos mais obter retorno do órgão mais experiente. Com relação à ponderação da doutora Marlene, a respeito dos acordos de não persecução penal, eu queria lembrar à doutora Marlene o seguinte: a lei de improbidade administrativa, inicialmente, proibia, pura e simplesmente, no artigo 17, a transação nas ações de improbidade. Por uma medida provisória, se não me engano, da presidente Dilma, ela tentou, inclusive, erradamente, porque a medida provisória não pode legislar sobre o processo,
ela tentou permitir acordo nas ações de improbidade, dispensar responsabilidades, dispensar pagamento de multa, e etc. Isso não deu certo, porque essa medida provisória não passou, mas os governantes e os parlamentares não entregaram os pontos. O artigo 28A do Código de Processo Penal introduziu o acordo de não persecução civil, a lei da ação de improbidade administrativa foi alterada para permitir o acordo de não persecução civil e o artigo 28A do Código de Processo Penal, o acordo de não persecução penal. Então, essa é uma tendência que os parlamentares resolveram seguir. Como que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, nós precisamos de uma interpretação rigorosa do que significam esses acordos. Eu acredito que tanto o acordo de não persecução penal quanto o acordo de não persecução civil, eles não podem envolver a dispensa da indenização. Por quê? Porque esses direitos que estão em jogo, apesar do veto que teve a regulamentação do acordo de não persecução civil, a regra de não transigência do direito material, ela me parece que está mantida. Por quê? Porque os órgãos que podem fazer o acordo de não persecução, eles podem fazer o acordo de não persecução civil ou penal, mas eles não podem abrir mão daquilo que não é deles, ou seja, a reparação do dano. A reparação do dano só pode abrir mão quem? O titular do direito material. E se o direito material violado é transindividual ou é da coletividade, só se a lei expressa permitisse a dispensa daquilo é que nós poderíamos admitir que a transação poderia alcançar, inclusive, o valor do prejuízo, o valor da reparação integral do dano. Então, eu acredito que, em primeiro lugar, o nosso papel nessas transações é fiscalizar o seu alcance, para evitar que elas não tenham limites. Ou seja, nós devemos buscar limites. Dentro de limites, essas transações, a meu ver, elas podem se tornar um instrumento útil de trabalho para o próprio Ministério Público. Ele pode obter provas, ele pode obter novas pistas, novas autorias que não tinham sido ainda identificadas. Então, é um trabalho que nós ainda temos que construir com a doutrina, com a jurisprudência e, vamos dizer, com bastante preocupação, porque a tendência que eu sinto no Supremo Tribunal Federal e no Congresso é uma tendência bastante lenitiva. Ok. Doutor Hugo, mais uma vez, para mim, como membro do Ministério Público, é uma honra tê-lo conosco. Doutor Gaspar, o senhor tem alguma colocação a mais? Fique à vontade. Eu vou aproveitar e explorar o professor Hugo Mazzilli até quando for possível. Eu teria só mais uma colocação, professor. É um tema um tanto quanto delicado, que não está aberto a uma discussão, mas já se vê no horizonte esse desafio, que eu diria mais que é mais de um desafio de concertação institucional, não interna, mas uma interlocução com outras instituições. Eu vejo uma sobreposição institucional e até conceitual de duas instituições, no caso a Defensoria Pública e Ministério Público, né? Eu quero colocar algumas questões. O senhor conhece bem a Lei Complementar 80, de 94, da Defensoria Pública, praticamente copia a definição constitucional de Ministério Público, né? Diz que é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional, é um instrumento do regime democrático por contraposição à defesa do regime democrático, defende direitos coletivos também, e aí quando coloca direitos coletivos, abre uma margem amplíssima para atuar em diversas searas que são prerrogativas do Ministério Público. Então, aqui e acolá, a gente já visualiza atritos entre membros do Ministério Público e Defensoria Pública, né?
Então, eu pergunto ao senhor, qual seria a solução? Como é que o senhor vê essa sobreposição? E até adiantando que como é que eu posso dizer? É um item até conhecido nosso, porque o Ministério Público, ao longo da sua história, né, o senhor sabe muito bem disso, ele adotou uma estratégia de ocupar espaços a todo transe para evoluir, e por uma similaridade ao Poder Judiciário, né? O que o Judiciário conseguia, nós íamos lá, queremos também. E assim, chegou um momento que essa simetria inverteu, né? O Judiciário, opa, não, queremos ser simétricos ao MP. E essas instituições que surgem no cenário jurídico também adotam, e é razoável que assim seja, a mesma estratégia, né? Ou seja, de ocupar espaço a todo trânsito. E aí eu pergunto, senhor, primeiro, como é que o senhor vê essa situação? E segundo, como é que estrategicamente poderíamos nos posicionar para evitar o pior e extrair o melhor dessa situação? Doutor João Gaspar, quando o senhor começou a fazer a sua indagação e falou a palavra sobreposição, eu quase que adivinhei o que o senhor ia falar, porque realmente a preocupação que o senhor está tendo, eu também tenho. Aquilo que o senhor está sentindo, eu também estou sentindo. Eu acredito, doutor Gaspar, que vai ser difícil eu falar alguma coisa além do que o senhor já perguntou na sua própria pergunta, mas vamos tentar. Nós ensinamos o caminho para a Defensoria Pública e mais, para as Procuradorias do Estado e mais, para a Polícia Civil. Essa é a verdade. O que aconteceu? Eu posso lhe dizer, porque eu vivi essa fase toda. O negócio começou na Constituinte. O Ministério Público queria garantias idênticas da magistratura, principalmente na parte remuneratória. Ele queria. Nós entrávamos nos gabinetes de cada constituinte e dizíamos que era importante uma garantia, como eu acredito até hoje, é importante essa garantia para a instituição, porque o Ministério Público, quando reivindicava aumentos no Executivo, esses aumentos muitas vezes eram trocados pelo Executivo por atuações comprometidas. Então, era uma coisa extremamente perigosa o Ministério Público não ter essas garantias, porque ele é um poder que tem ação penal, e a ação penal manipulada por interesses orçamentários ou remuneratórios, ela deixa de ser independente. Então, nós chegávamos aos parlamentares, falávamos isso, eles se convenciam, muitos deles, da nossa posição. Só que nós saímos do gabinete, entrava o presidente da associação da AMB, lá, para falar o contrário. Aí saiu o presidente da AMB, entrava os procuradores do Estado, depois entravam os delegados de polícia, e foi aquele rodízio o tempo todo. Cada episódio, Muito bem, o que nós conseguimos? Nós conseguimos o perfil que está na Constituição, basicamente com poucas mudanças de lá para cá na parte do Ministério Público. O que os nossos concorrentes, digamos assim, conseguiram? Eles conseguiram 2 artigos, o da isonomia de remuneração, um parágrafo do artigo 40, se não me engano, e o artigo 137, 135, não me lembro, 130, não me lembro qual era o artigo da Constituição, que já também foi revogado, falando em isonomia entre as carreiras jurídicas. Aí nós fizemos um longo trabalho jurídico para mostrar aos tribunais quais eram as semelhanças entre o Ministério Público e a magistratura, que não eram compartilhadas pela Defensoria Pública, pela Procuradoria do Estado e pelos policiais, porque atrás também dos policiais civis também vinham os militares. Então, era uma isonomia, uma equiparação que pegava milhares de pessoas, era uma coisa inviável para o orçamento estatal, um negócio desse tipo. Só que, ao fazermos esta comparação, essa distinção, o que a Defensoria Pública fez? Pegou o nosso estatuto, o nosso modelo, e está buscando uma similitude progressiva com o Ministério Público. E o que é mais interessante é que tudo isto é ilógico. Por quê? Porque não tem a polícia também, a polícia fala hoje em autonomias. A polícia não pode ser autônoma, por definição, ela é um órgão do Estado. Ela não é um órgão da sociedade.
ela precisa de ter disciplina, orientação, subordinação hierárquica, porque o governo precisa da atividade policial como órgão de governo. Não faz sentido, só que eles querem, e não é difícil aqui no Brasil, que eles consigam uma emenda constitucional amanhã dizendo que a polícia é autônoma, que ela é uma instituição permanente, essencial à administração da justiça, porque os deputados fazem aquilo que os grupos de pressão querem. Esta é a situação. Teoricamente, logicamente, isso é equivocado, eu acredito. Não tem sentido a Defensoria Pública ter um papel importantíssimo. Se quer que lhe diga, eu acho que ela tem que ganhar muito bem, não há dúvida nenhuma. Agora, eu acho que, logicamente, não faz sentido ela buscar as atribuições do Ministério Público, porque o campo dela são os necessitados. É lógico que, ao defender o interesse difuso, ela pode, eventualmente, defender, até mesmo acidentalmente, quem não é necessitado. Porque, vamos dizer que ela está entrando com uma ação para defender interesses dos necessitados numa matéria, o interesse sendo difuso, ele acaba pegando até quem não é necessitado. Mas esse risco o Ministério Público também corre. Quando ele defende o interesse difuso, ele às vezes está defendendo até pessoas que têm condição de contratar advogado. Nesse ponto, há alguns aspectos que são de sobreposição que eu acho natural e nem poderiam ser problema para nós. O que me preocupa, realmente, é a Defensoria Pública querer atribuições que são, efetivamente, do Ministério Público. Essas não faz sentido que ela tenha. Agora, eu não me preocupo com que ela defenda o meio ambiente. Eu não me preocupo com que ela defenda o necessitado, até que o interesse difuso. Porque, em algumas matérias, eu acho que quanto mais legitimado ativo, é melhor. Aquele interesse terá até mais chance de ser bem defendido. Agora, essa deformação, eu acho que é uma coisa equivocada, mas ela não depende de nós. Nós podemos fazer o que nós quisermos. Ela vai depender de quem? Dos deputados e dos senadores. Essa é a realidade. Professor, me permita só mais um adendo, sem querer me alongar nessas questões, mas que eu reputo importante. A minha preocupação não é especificamente em relação à Defensoria Pública, mas a essa situação criada porque a Defensoria, como um órgão recente, dentro do organograma nacional, não tem a independência e a autonomia de que goza o Ministério Público. Então, o que eu quero dizer com isso é que é um órgão facilmente cooptado por um governo de plantão. E há exemplos já no Brasil afora da Defensoria Pública firmando termo de cooperação técnica para a defesa de policiais em juízo, ou seja, de agentes públicos que são bem remunerados, que não se encaixam na categoria de hipossuficientes ou de necessitados. Então, assim, você vê que, primeiro, há um desvio de recurso público, né, por conta de situações dessa natureza, com prejuízo para a sociedade. Ou seja, essa questão não é uma questão corporativa entre duas instituições, mas é uma questão que tem reflexos na própria sociedade, ou seja, pessoas que efetivamente precisam dos serviços de uma instituição pública, mas não o tem porque ela está prestando esse serviço a um grupo setorial que não precisa do serviço. Então, isso é muito preocupante, né? É o que eu visualizo. Mas é isso, eu acho que nós concordamos nesse aspecto, em todos os demais, não poderia ser diferente. E eu agradeço ao doutor Sammartin pelo convite, poder participar aqui, agradeço ao senhor, professor Hugo, pela oportunidade de poder trocar essas ideias com o senhor, que é sempre muito enriquecedor, e estou muito feliz por ter participado desse evento. Muito obrigado a todos. Obrigado, e professor Hugo. Para encerrar, uma última pergunta que foi feita pelo doutor André Pinheiro, para a gente responder a todas que foram formuladas, além das brilhantes colocações feitas pelo doutor Gaspar, e muito bem respondidas pelo senhor. O doutor André pergunta, o senhor crê que a sociedade esteja mais atenta e mais indignada com relação à prática e impunidade da delinquência do colarinho branco? Quais as principais dificuldades do MP para obter a punição em casos dessa natureza? Essa é a nossa última pergunta de hoje. Então, eu devolvo a palavra ao senhor para responder e, em seguida, eu encerro
a conferência dessa tarde. Fica à vontade. Doutor André Pinheiro, obrigado pela sua pergunta. Eu acredito, sim, que a sociedade está mais atenta aos problemas ligados à criminalidade do colarinho branco. Por quê? Isso é fruto da democracia. Nós temos mais transparência, os jornais falam o que querem, as notícias são divulgadas, nós temos a internet com grande alcance social. Então, hoje, as pessoas estão mais informadas e elas sabem muito bem que a criminalidade de colarinho branco não é inocente. É ela que faz com que o Brasil esteja num nível de desenvolvimento social e cultural abaixo de países de igual tradição, de igual capacidade econômica e social. Nós temos a mesma, como países, nós temos a mesma duração que os Estados Unidos. Vejam os Estados Unidos, hoje já vacinando a sua população, nós ainda nem temos data e definição sobre a situação. Por quê? Porque o dinheiro sumiu. O dinheiro de muitos e muitos anos. Esse dinheiro deixou de ser usado em obras, em construções, em ferrovias, em transporte, em educação. Então, hoje, nós estamos pagando um preço, mas hoje nós temos mais transparência. Então, o povo vai cobrar mais. Eu espero que esta atitude do povo, ao cobrar mais, possa trazer repercussões como? Junto ao Congresso. O Congresso é muito sensível, eu já disse isso antes, à voz da população. Então, se o Congresso percebe que a temperatura sobe, ele volta atrás. Ele já fez várias vezes isso. Ele fez isso na PEC 37, ele faz isto, basta... O próprio Supremo Tribunal, quando a temperatura sobe muito, o Supremo murcha. Então, porque é muito normal que as autoridades tenham medo da população, porque a população, na verdade, ela é a dona do direito, ela é a titular do direito. E se a população se irrita, as consequências vêm nas eleições, às vezes eleições com resultados imprevisíveis, às vezes vêm movimentos sociais. Então, eu acredito que esta reação da sociedade ela é favorável, ela é boa, ela é saudável. Nós temos que saber manipulá-la, nós temos que saber usá-la. O doutor João Gaspar lembrou bem, na sua manifestação, que o Ministério Público se mobilizou fortemente 2 vezes, eu concordo com ele. Uma foi na Constituinte, e outra foi na derrubada da PEC 37. Eu não acredito que a Constituinte teria dado o que deu se nós não tivéssemos nos mobilizado. E não é só mobilizado entre nós, não. Nós mobilizamos a população. Os senhores são muito moços, os senhores não sabem, nem viram isso. Mas nós fizemos cartilhas para distribuir aos parlamentares e circulares para distribuir para a população. Nós tínhamos uma que era: o promotor é o seu defensor. E isso foi distribuído, nós entregamos aos jornais, nós fizemos uma campanha para mostrar, porque eles queriam criar, naquela ocasião, uma espécie de ombudsman do povo. Nós dissemos: nós somos o ombudsman do povo, os senhores já param para isso. Nós fizemos um movimento. Na PEC 37, o povo estava revoltado contra o aumento de passagem de ônibus. Nós procuramos as lideranças, os formadores de opinião, e nós falamos: olha, nós também temos um outro problema para acrescentar um ingrediente para pôr nessa sopa. A investigação criminal. Como é que nós vamos... Então, o que eu acho que nós temos que fazer é uma atividade política. Não é política partidária, isto não. Mas a atividade... O que é atividade política? É influir nos rumos de governo. Nós temos capacidade para isso. Nós temos... Porque isso ajuda a nós alcançarmos uma melhora qualitativa no nosso país, no ambiente social, no ambiente econômico e no ambiente cultural.
Eu acredito em mudanças. E outra coisa, para encerrar minha manifestação, eu queria dizer o seguinte: eu acredito em mudanças. Isto que o doutor João Gaspar mencionou, no Acre temos um funcionário e meio por promotor, enquanto no Ministério Público Federal temos 8 vezes mais, isto já é um progresso. Aqui em São Paulo, quando eu entrei no Ministério Público, São Paulo é tido como um estado desenvolvido, com vantagens, eu entrei no Ministério Público, não tinha nenhum e-mail do Acre. Eu trabalhava sozinho. Para eu pôr uma carta no correio, eu tinha que ir no correio, pôr a carta no correio, eu controlava o livro de cargas da promotoria, eu fazia tudo sozinho, aqui em São Paulo. O que mudou? Muita coisa mudou nesses 30 anos, 40 anos, mas muitas ainda vão mudar. Isso é tarefa agora de quem? Dos senhores. Professor Hugo, que palestra! Brilhante. Eu, como promotor, ingresso na carreira neste século, fiquei extremamente feliz e impressionado, porque o senhor contando toda a história do Ministério Público com a autoridade de quem a vivenciou, não só de perto, mas a ajudou a construir, nos traz assim a certeza de que nós estamos do lado do bem, lutamos pelo bem, e é o bem da sociedade. É um bem maior que nos motiva a seguir adiante. Estamos muito, mas muito felizes pela sua participação, tão especial nesse dia, logo em seguida ao Dia do Ministério Público. Dr. João Gaspar, que também trouxe brilhantes colocações, engrandeceu, enriqueceu bastante o debate, com gostinho de quero mais e com sentimento de saudade, que eu sou obrigado a encerrar essa atividade do dia de hoje, mas já renovando convites para outras oportunidades, para que nós possamos beber cada vez mais desse seu conhecimento, dessa história viva que o senhor representa, sobretudo com essa ideia de que, sabendo de onde viemos, nós podemos enxergar para onde vamos. Muitíssimo obrigado a todos. E agora eu vou passar para a última parte da nossa atividade do dia de hoje, que é o sorteio de um exemplar do meu livro. A partir de amanhã nós teremos outros exemplares. Foi sorteado um pela manhã e hoje nós também sortearemos um outro livro. E eu vou enviar também para o senhor um exemplar dele para que o senhor possa ler, tomar um pouco conhecimento da nossa realidade aqui do Amazonas, que é o Democracia, Desenvolvimento e Voto Livre, Aprimoramento Democrático das Eleições Municipais do Amazonas, que foi a minha dissertação do mestrado, lançada recentemente pela editora Lumen Iuris. Muitíssimo obrigado. E, Matheus, vamos passar para o nosso sorteio. Vamos ver quem vai ser o felizardo ou a felizarda. Credenciados. Não? Ok, então me devolve aí. Maiara Coutinho Brito Lira, você foi sorteada no livro. Nós vamos entrar em contato com você ou por telefone ou por e-mail para que a gente possa entregar o exemplar. Pessoal, muitíssimo obrigado. Foi uma honra e um grande prazer estar com vocês. Doutora Anabel não foi escolhida desta vez, mas estamos na torcida, temos ainda mais 2 dias. Com certeza teremos outros sorteios, mas o meu exemplar já está garantido e será enviado para a senhora também. Muitíssimo obrigado a todos, uma excelente noite.
Pedimos mais uma vez desculpa pelas intercorrências da manhã, mas é o desafio de fazer, e estamos fazendo, e se Deus quiser, transformando a nossa capacitação. Muitíssimo obrigado. Até mais, boa noite.